Jesus é maravilhoso. Assentado, abra sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo 18. Nós vimos tantas coisas sobrenaturais Deus manifestando no deserto. Até aqui. Povo se movendo sobre a nuvem, tantas coisas sobrenaturais. Mar se abrindo, pão sendo colocado sobre o povo direto do céu, cordonizes, águas amargas se tornando potáveis. Tantas coisas sobrenaturais. Hoje nós vamos ver o quanto que Deus, Ele age no sobrenatural, mas Ele também age no natural. No dia a dia. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque no cotidiano Deus é glorificado. Na rotina da nossa vida, Deus é glorificado, Deus se move, Deus fala, Deus age. Por isso que não existe uma vida nossa separada. Tudo para nós é, como se diz, sagrado. Seja comendo ou bebendo, seja nos relacionando, o que a gente está fazendo? A gente está vivendo para a glória de Deus, porque tudo foi criado por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então você não foi só criado por Deus, mas você foi criado para viver para Deus. Então Deus se move de forma sobrenatural, sim, cura, liberta, salva, abre mar, traz provisão. Mas o Senhor também se move no natural. E nós vamos aprender essas percepções de princípios, do mover no natural de Deus na nossa vida. Êxodo capítulo de número 18. A partir do verso 5, a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés, vamos ler o verso 8 juntos aí? 1, 2, 3 e... Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. O que Jetro fez, gente? Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Verso 12, então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro na presença de Deus. Verso 13, no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que é que você se assenta? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera de pé desde manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Verso 17, respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executar sozinho. Então agora ouça-me, eu vou lhe dar diga comigo, eu lhe darei um conselho. Vamos juntos dizer? Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. E aí ele dá o conselho: seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões.
Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes que devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Verso 23 e 24 para finalizar. Se você ainda fizer, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Verso 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Amém? Jesus, muito obrigado por nos dar o privilégio de termos acesso à Tua palavra, que traz ao nosso coração, à nossa vida, verdades dos céus, princípios, direções, instruções, que nos faz trilhar uma vida para a glória do Senhor, uma vida abundante que o Senhor prometeu e nos entrega, e nos põe no trilho da eternidade com o Senhor. Alinha o nosso coração à Tua palavra, torna os nossos ouvidos sempre sensíveis a muito mais do que a voz que sai desse microfone, mas a voz do Teu Espírito Santo que penetra como espada de dois gumes no nosso coração e nos faça perceber na jornada natural, do dia a dia da nossa vida, a ação sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como a gente tem visto na jornada sobre a nuvem de Deus, no deserto com Moisés, a gente já tem plena convicção de que a vida ela é cheia de desafios, plena convicção que a vida, a nossa jornada, mesmo debaixo da nuvem de Deus, é cheia de desafios. E a gente precisa, no meio desses desafios, para cada desafio, sempre tomar decisões. Sempre tomar. O tempo todo nós estamos tomando decisões. Nós já conversamos sobre isso em outras ministrações, que o número de decisões de pequenas, das micro a macros, que a gente toma na vida, são assim, inúmeras, chegando à casa de milhares, todos os dias. E a gente já tem também como clareza, pode deixar a luz hoje acesa, por gentileza? Pelo menos uma delas aí. E a gente já tem como clareza de que cada decisão que a gente toma, ela tem impactos, tanto no nosso presente, de imediato, quanto no futuro. Decisão que eu tomo, impacto futuro, quanto até mesmo na eternidade. Então decisões são muito, muito importantes, a gente saber tomar decisões. Eu fico pensando, aqueles dois ladrões, isso, ali, ao lado de Jesus, na cruz do Calvário, uma decisão deu um impacto eterno. Um decidiu por Cristo honrar e reconhecer a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo, e ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro tomou a decisão de resistir, e aquele homem certamente foi culminar no inferno, porque só há dois caminhos. Então os dois no mesmo ambiente, mas decisões diferentes. O mesmo contexto, o mesmo ambiente, mas decisões diferentes, que deram destinos completamente opostos para eles. Então, se a vida é cheia de desafios, e o tempo todo a gente precisa tomar as decisões, e essas decisões elas impactam não só no hoje, na família, no amanhã, e até mesmo ecoam na eternidade, a gente precisa aprender a tomar decisões de forma assertiva. E a Bíblia nos instrui sobre isso. E se eu posso dizer, uma das chaves poderosas para tomarmos decisões assertivas, para a gente realizar projetos que vão ser bem-sucedidos, se chama atentar para os conselhos que a gente recebe. Olha o que Provérbios, capítulo de número 15, verso 22 diz: onde não há conselho, fracassam projetos. Onde não há conselho, diga comigo, onde não há conselho, fracassam projetos. Mas com a multidão de conselheiros, só quem está aqui, vamos lá. Mas com a multidão de conselheiros, há bom êxito. Então, onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas quando tem multidão de conselheiros, não é de opiniões não, conselheiros, é palpite não, conselheiros,
há bom êxito. Então a gente vê com clareza nesse texto que o fracasso e o sucesso de projetos que nós executamos está diretamente ligado às instruções e os conselhos que a gente ouve e pratica. Em todas as áreas. Então, o sucesso e o fracasso, por exemplo, da família que eu tenho, da nossa família, da minha e da sua família, está diretamente ligado aos conselhos que a gente ouve e pratica. Quantos conselhos bíblicos a gente recebe aqui cada culto? Cada encontro nosso, ao ler a palavra. E o sucesso e o fracasso da minha família está diretamente ligado. O texto está falando, onde não há conselho, fracassam os projetos. Isso você e eu podemos expandir para todas as outras áreas. O sucesso e o fracasso, por exemplo, de uma empresa, o sucesso e o fracasso de um ministério está diretamente ligado aos conselhos que nós recebemos e aplicamos, porque, ou seja, debaixo de conselhos assertivos, a gente pode evitar muitos prejuízos da vida. Debaixo de conselhos que a gente recebe, de instruções que a gente recebe. Tem um dado que corrobora com esse texto bíblico, um dado de estudiosos do desenvolvimento pessoal, que corrobora com o que a Bíblia já diz há milênios, e diz que quando você está coberto de conselhos, a sua margem de erro diminui até 80%. Olha só. A minha margem de erro, quando eu estou coberto de conselhos, ela diminui quanto, gente? 80%, ou seja, a minha possibilidade de dar certo é muito grande, quando eu estou coberto de conselhos alinhados, de conselhos assertivos na minha vida. E quando a gente traz isso para o âmbito do nosso dia a dia, a gente vê que essa é uma verdade, não só bíblica, não só pelos estudos dos estudiosos da neurociência, ou desenvolvimento humano, mas você vai ver até mesmo na sua prática de vida. Eu fiquei pensando, se nós ouvíssemos, por exemplo, conselhos de autoridades como os nossos pais. Assim, quem aqui já ouviu do seu pai, da sua mãe, dizer assim, cuidado com as amizades? Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu? Cuidado, todo mundo já ouviu. Um conselho que tem respaldo bíblico? Sim, que a Bíblia manda a gente, de fato, andar com pessoas sábias. Você precisa andar com pessoas que estão alinhadas com o propósito. Aí tantas pessoas, eu fiquei pensando, não estariam nas drogas. Tantas pessoas talvez não estariam presas. Qual a margem de pessoas que hoje estão presas por causa de influência de amigos, de más amizades? Quantas? Tantas pessoas talvez não estariam envolvidas em roubo, em tráfico. Ou você acha que o cara do nada acorda, né? Acorda e fala assim, acordei hoje, deixa eu ligar aqui para um nóia aqui, sem conhecer. Vou ligar aqui para um telecrack. Ninguém. Por que ele tem esse acesso? Por causa de quê? Das amizades. Entende? Então olha quantas catástrofes poderiam ser evitadas se a gente atentasse para conselhos. A gente olha isso para a vida cotidiana nossa. Se talvez meninas lá que estão namorando, o pai fala, não, mas você está nova demais, aí às vezes insiste. Quantos traumas emocionais poderiam ser evitados no coração dessa menina, desse rapaz? Se a gente atentasse para os conselhos das autoridades, por exemplo, estudantis, os professores nossos, sobre estudar, sobre ler livros. Não fica conversando na sala de aula. Quem já recebeu aqui uma chamada do professor? Cala a boca, fulano, né? Todo mundo. Não ficar conversando, estudar com antecedência para a prova, ler livros. Gente, nós teríamos muito mais sucesso, se eu posso dizer, na nossa vida, tanto estudantil quanto profissional. Mas eu estou trazendo aqui de forma rotineira e cotidiana para a gente perceber o valor e o impacto dos conselhos na nossa vida. Agora, para que você saiba que é conselho, existe diferença de conselho para opinião. E a gente precisa ter esse discernimento. Existe diferença entre conselho e opinião. 3 aspectos para a gente poder discernir. Primeiro, a pessoa que fala opinião, qualquer um pode dar. Qualquer um dá pitaco. Qualquer um dá opinião na sua vida, dá opinião. Fulano podia ter feito isso. Agora, conselho não. Conselho é dado por quem é ou um especialista na área que atua, ou alguém que te ama e que tem autoridade sobre a sua vida. Opinião qualquer um pode dar. Agora, conselho não. Segundo aspecto que diferencia conselho de opinião, o conteúdo. Porque a opinião,
é baseado no ponto de vista da pessoa. Como eu disse, um palpite. Eu acho isso. Agora, conselho não. O conselho ele é revestido de um conhecimento. Se a pessoa é especialista na área, de sabedoria bíblica, de respaldo e de princípio, de experiências vencidas. Isso é conselho. Então diferencia na pessoa, diferencia no conteúdo. E a gente precisa discernir isso, porque senão, às vezes você está ouvindo conselho que não deveria ouvir. Você está se assentando em mesas e pegando conselho de quem você não deveria pegar. Por isso não é bem-aventurado, porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos... Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, na pessoa, no conteúdo e na intenção. Por quê? A opinião, a pessoa fala, às vezes ela vai dar ali a opinião dela sem a intenção de, às vezes, ajudar. Às vezes, a maioria das vezes a pessoa dá uma opinião só para mostrar que sabe sobre a coisa, né? Não é assim? Só para mostrar que sabe, para falar que sabe, para as pessoas verem que ela sabe. Agora, conselho não. A intenção é realmente ajudar alguém, solucionar, instruir, direcionar. Então nós precisamos, de fato, aprender a pegar conselhos com pessoas certas e pegar os conselhos alinhados com a palavra de Deus. Quem já ouviu o ditado: quem não ouve conselho, ouve coitado. E isso é uma grande verdade bíblica. Eu estava lendo aqui Provérbios 24, versos 5 e 6, diz assim: um homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então você vai ver que nesse texto fala que a guerra é vencida não só pela quantidade de armas que tem, mas pela sabedoria que carrega. Tanto que Jesus alcança o mundo sem pegar um revólver, uma arma. Sabe que Salomão foi um reino de paz. O nome de Salomão significa justamente isso, paz. Um homem que mais expandiu o reino, e Deus deu a ele o quê? Sabedoria. Deus deu sabedoria. Por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque Deus usa as coisas naturais para nos colocar alinhado com os projetos sobrenaturais dos céus da nossa vida. Mas a gente precisa de ter esse discernimento em Deus, para a gente poder não tomar decisões desalinhadas com os princípios da palavra. E é algo que eu creio assim, que Deus colocou no meu coração, que talvez existam áreas na minha vida e na sua vida que não tem rompido, porque a gente não tem dado ouvido aos conselhos que já recebemos. Deus trouxe isso com uma clareza para o meu coração. Tem áreas da vida, você hoje não vai precisar de mais uma palavra. Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que hoje não precisam de mais uma palavra. Você não precisa de mais uma instrução. Você precisa apenas colocar em prática um conselho que você já recebeu. Você não precisa de mais uma confirmação, você não precisa de mais uma revelação. Você precisa colocar em prática, e aí é o Espírito de Deus que vai falar com você. De uma instrução, de uma direção, de um despertamento, de um chamado de Deus que o Senhor já te deu. Deus já usou pessoas para te dar instruções divinas que você, para você aplicar na sua vida, mas você tem protelado. Você ainda está preferindo fazer do seu jeito, ao invés de se curvar ao jeito de Deus. Deus já te traz isso como clareza. Eu não sei se é na sua área familiar, se é algo que você precisa romper da sua conduta na caminhada cristã, ou algo que você precisa assumir. Mas trouxe-me como clareza no coração. Trouxe-me como clareza no coração de que Deus já deu instruções para pessoas aqui. E o que você precisa é aplicar aquilo que Deus já colocou no seu coração para fazer. Eu quero declarar em nome de Jesus que casamentos serão restaurados. Eu quero declarar que famílias serão reconstruídas. Eu quero declarar em nome de Jesus que ministérios serão destravados em nome de Jesus, da vida de pessoas que já vão colocar em prática aquilo que o Senhor já te chamou para fazer em nome de Jesus. Se você entendeu, diz amém. Que a gente receba o coração de Moisés, que ouve instruções, que ouve conselhos, e é capaz de colocar em prática aquilo que recebeu. A gente sabe sobre a vida de oração que a gente precisa ter.
A gente sabe da prioridade que Deus precisa ter no nosso dia. A gente sabe daquilo que a gente precisa ler na palavra. A gente sabe da forma como tem que tratar a esposa. A gente sabe, você não precisa de mais um curso para tratar o seu marido, para ser uma mulher submissa, para ser uma mulher sábia. Você já sabe, o homem já sabe, o jovem já sabe daquilo que tem de te afastar de Deus. Você já sabe aonde Deus te quer. Você já sabe do chamado de Deus. Mas o Senhor está nos chamando para ter um coração como o de Moisés, que recebe o conselho, acolhe o conselho e pratica o conselho que já recebeu. Que as respostas do futuro que Deus tem para você, tremendos e sobrenaturais, está em conselhos que Deus já entregou no seu coração de forma natural. A gente olha para esse texto e vê que Moisés, camarada que, amigo de Deus, ouvia a voz de Deus, usado de forma sobrenatural, ele recebe numa conversa rotineira, despretensiosa, de encontro ali, depois de não sei quanto tempo que a Bíblia não relata, de se encontrar ali com o seu sogro, com a sua esposa, os seus 2 filhos que retornam lá para vê-lo no deserto, e nessa conversa despretensiosa, você vai ver que ele recebe instruções, ele recebe conselhos, e ele pratica esses conselhos que o livra de morte prematura, que o livra de um fardo que ele não ia conseguir carregar por muito tempo, que prolonga o ministério dele. Olha só, tem instruções que a gente recebe de forma natural que pode prolongar nosso chamado, que pode fazer com que a nossa vida conjugal de fato se estenda até que a morte os separe, que a gente não se desvie do caminho do Senhor. E a gente olha para Jetro e vê que Jetro não dá opinião. Por que Jetro dá conselho, gente? Por causa dos 3 aspectos que a gente falou. Por causa da pessoa que ele é. Você vai ver que o Jetro, ele é uma pessoa tanto especialista naquilo que ele poderia estar falando ali, naquilo que ele falou, como também uma autoridade que amava Moisés. Tanto que você vai ver, eu achei curioso em perceber que o autor escreve nesse capítulo 8 vezes mencionando que Jetro é sogro de Moisés. 8 vezes. É uma redundância absurda, né? Se ele colocasse lá já no primeiro versículo, Jetro, sogro de Moisés, mas por 8 vezes, Jetro, sogro de Moisés, e o sogro de Moisés, Jetro, sogro de Moisés. Está no versículo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 12, 2 vezes o versículo 12, fala que Jetro, pode conferir aí, é sogro de Moisés. 8 vezes, enfatiza o status de Jetro em relação a Moisés, nos mostrando justamente, nos certificando a credibilidade e a autoridade familiar, no caso, que Jetro carregava para poder dar o conselho que Moisés acolheu. Então, Jetro tinha autoridade para dar conselho, sim, por causa da pessoa que ele era. Tanto que o texto diz que ele carrega essa autoridade, que no verso 7, quando Moisés vê Jetro, o que Moisés faz? Quem lembra? Bate palma, dá pulo, rodopia. O que ele faz, gente? Ele se curva, está lá, verso de número 7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então você vai ver como ele era autoridade. Ele curvou-se. Moisés com Moisés. Então era uma autoridade familiar. Só que não só uma autoridade familiar, ele carregava também a autoridade espiritual, porque o verso de número 1 nos fala que ele era o quê? O Jetro era o quê? O verso de número 1, está aí na sua Bíblia? Sacerdote de Midian. Ou seja, era um sacerdote gentil, sim, não era do povo de Israel, mas era um sacerdote que conhecia e servia ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Tanto que lá no versículo de número 12, ele apresenta um sacrifício a Deus. Então ele era uma autoridade familiar, ele era uma autoridade espiritual. Então ele não dava apenas opinião, ele era um homem que dava de fato conselho. Mais uma vez a gente precisa perguntar, porque isso define o Salmo 1 na nossa vida: quem eu e você temos ouvido para tomar as decisões que a gente precisa tomar? Está passando um momento de crise do casamento, crise da empresa, crise, sei lá, na vida espiritual. Quem que a gente está sentando para ouvir? Será que quem anda com Deus? Ou quem nem carrega temor do Senhor na vida? Porque isso fala do nosso destino.
Então, você vai ver que ele tem autoridade para dar conselho pela pessoa. A gente colocou o segundo aspecto como conteúdo que ele entrega, porque de fato, quem lembra aí da função de Moisés antes de ser o libertador? Ele fazia o quê? Ele era o quê? Funcionário de quem? Do Jetro, tomava conta do agronegócio. Ele era funcionário da empresa do Jetro. O Jetro era o dono do gado e o Moisés estava lá cuidando do sogro. Então o cara ele era especialista nessa área. Ele sabia falar de administração. Além de ser a pessoa que carregava temor a Deus, além de ser uma autoridade espiritual. E esse homem, esse sacerdote de Midian, uma coisa que me veio ao coração: todo conselho assertivo sempre será fundamentado por um princípio bíblico. Você quer saber se é uma direção de Deus? Tem que estar alinhado com a palavra. Não, separa. Não, pode, não paga isso não. Não, dá o calor. Não, se não está alinhado com a palavra, você tira fora. Todo conselho que é de fato bíblico, que vai prosperar a nossa vida, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Se a gente recebe um conselho que está desalinhado da palavra, não tome. Isso não é um conselho, isso é uma opinião péssima. Agora, como que eu vou saber que esse conselho está alinhado com a palavra? Conhecendo a palavra. Aí não lê a Bíblia, não medita na lei do Senhor de dia e de noite, não se alimenta da palavra. Por isso que muitas das colheitas e fracassos que a gente tem, é porque a gente esquiva dos princípios elementares. Que dia dessa semana você leu a palavra? Quantos dias essa semana? O quanto você se alimentou desse pão vivo de Deus? Porque a palavra de Deus liberta, gente. A palavra de Deus é o único livro que a gente lê, que eu gosto muito sobre isso, cujo autor está presente no momento da leitura. Você está lendo, o Espírito Santo ministrando ao nosso coração. A palavra é a voz do próprio Deus para a nossa vida. A palavra de Deus o sustenta, ela é o pão que alimenta, ela é a espada que traz discernimento, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e que discerne o pensamento do homem. É a palavra de Deus que ela liberta. É pela palavra que nós estamos aqui. Se um dia eu e você fomos salvos, se um dia eu e você tivemos um encontro com Jesus, é porque alguém pregou a palavra. Como virão se não há quem pregue? Ou seja, ela tem o poder de nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É a palavra de Deus, é a voz de Deus que está acessível a nós. A palavra de Deus é voz de Deus, e a voz de Deus é poderosa, diz o salmista. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz de Deus, ela é tremenda. Tanto que o mundo foi criado sem Deus colocar as mãos, apenas com a sua voz. Haja luz e houve luz. E há uma voz de Deus ecoando nessa noite, através da palavra. E eu quero declarar que grilhões serão quebrados, cadeias serão quebradas pelo poder da voz do Senhor, no nome de Jesus. Leia a palavra, cutuca quem está do seu lado, fala: medite na lei do Senhor, de dia, de noite. Como essa palavra, Jeremias. Que Deus venha nos dar fome e sede da palavra, porque isso vai livrar a sua família de caos. Fome e sede da palavra, isso vai blindar as nossas emoções. Isso vai fazer a gente vencer muitas das nossas guerras, pelo poder da palavra de Deus. Então ele tem um conteúdo, é um sacerdote, é um cara que tem autoridade, que tem intenção positiva que o moveu. Afinal era sogro, né? A filha dele estava com Moisés, os netos dele estavam com Moisés. Então de fato tinha algo para poder trazer, sabe? Eu tô orando e quero declarar também sobre a minha vida, sobre a sua vida, sabe? Que Deus nos dê graça para nós termos Jetros do nosso lado e não Judas nessa jornada. Nós estamos precisando de Jetro, que sai fora o Judas. Quem quer ajuda aí? Sai fora. Que Deus coloque Jetros na sua jornada. Que Deus... Será que você tem um Jetro na sua jornada? Será que você tem sido um Jetro na jornada das pessoas? Gente que está alinhado com o coração de Deus, com o projeto de Deus, com a vontade de Deus. Sabe, eu lendo essa palavra, Jesus me dá esse dom de discernimento. Coloca Jetro, afaste Judas.
porque eles trazem conselhos que vão aliviar a gente de cargas terríveis. Diga para quem está do seu lado: Deus vai colocar gente boa do seu lado. Deus vai colocar gente boa do seu lado para aliviar o seu cargo, amém? Para aliviar o seu peso. Deus vai colocar gente boa. Agora fala com ele: pode contar comigo nessa jornada. Isso, oh, aleluia. Conta comigo, conta comigo. Oh Jesus, que Deus permita entrar na nossa tenda quem está alinhado com o nosso coração. Que Deus permita entrar, não é qualquer um que entrar na tenda de Moisés, não. Entrou na tenda de Moisés, Jetro, gente que está alinhado com o nosso coração, quem tem assentado às nossas mesas. Porque isso vai dizer do futuro que a gente vai ter. Isso vai dizer de que Deus dessa mesa vai revelar estratégias do céu para a sua história, para prolongar o chamado, o ministério, aquilo que Ele te entregou em nome de Jesus. Eu aprendo com esse texto alguns conselhos que a gente precisa carregar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do conselho de Jetro, tão específico para a liderança. Inclusive no curso Lidera a gente estuda os conselhos de Jetro, que então são fenomenais para qualquer liderança, para qualquer atuação profissional. Mas não vai ser a nossa conversa aqui hoje. Nós vamos pregar algumas lições desse texto, para a gente aprender com o coração de Jetro, aprender com Moisés, como Deus age no natural. No natural, agora o mar não está abrindo, agora a água não está brotando da rocha, agora não tem a guerra sendo movida com os braços erguidos. Não, agora é no natural, é no bate-papo, é na conversa. Deus também age. E o que a gente aprende com eles? Primeiro, aprenda a celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no deserto. Um conselho: aprenda a celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no deserto. Aprenda a celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no deserto. Olha o verso 8. Pode colocar aí, está dando certo de colocar? Se der certo, pode colocar, eu vou citar alguns. O verso 8. Chegou o Jetro, curvou, beijou, saudou, levou para dentro da tenda. E o verso 8 diz assim, quando eles entraram lá: então Moisés contou ao sogro o quê? Tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Ele chamou Jetro para dentro da tenda e começou a celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no cenário de deserto. Mesmo estando no cenário dos desertos. Eu fico imaginando ele contando as 10 pragas, que Deus movendo, Deus preservando o povo de Israel e manifestando poder, manifestando ali juízo sobre o povo egípcio. Eu imagino ele contando a história do Mar Vermelho. Nunca aconteceu isso, não ouvimos em Abraão, Isaac, Jacó, José. Deus abriu o Mar Vermelho, nós passamos a pé enxuto. Eu fico imaginando ele contando que quando o povo estava ali na pressão, ele tocou na rocha e água brotou da rocha. Ele contando que pegou um pedaço de madeira na instrução de Deus, jogou sobre as águas de Mara, que eram águas amargas, e as águas se tornaram potáveis. Eu fico imaginando, Deus mostrou um oásis lá em Elim, com 70 palmeiras, com fontes de água, e eles desfrutaram desse manancial no deserto. Eu imagino ele contando quando o povo estava com fome, a padaria celestial mandou pão fresquinho pela manhã e não parava de mandar todas as manhãs. Eu fico imaginando Moisés contando os feitos de Deus ali para Jetro, e o texto nos mostra que o que eu estou contando é de forma muito breve, né? Eu imagino Moisés contando com todos os detalhes, tanto que o verso de número 9 diz assim: Jetro, verso de número 9, alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito em Israel, libertando das mãos dos egípcios. Ou seja, Jetro sai daquela conversa, gente, como? Alegre, porque Moisés está no cenário de deserto, Moisés está numa pressão absurda de murmuração, mas Moisés decide abrir a boca para celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no cenário de deserto na vida. E o Jetro sai alegre, e eu fiquei pensando, será que as pessoas que conversam com a gente, será que elas saem alegres ou desanimadas?
Será que as pessoas que conversam com a gente, Paulinho, será que elas saem mais entusiasmadas por Deus? Ou não quer ver nem igreja, não quer ver nem mais Jesus? Porque o cara sai da conversa, o Jetro sai e não só se alegra, mas o texto diz que ele faz o quê? Um culto. Ele vai lá e presta um sacrifício. Você pode ver isso no verso de número 10, ele glorificando, ele diz assim, na hora que ele ouve Moisés contando aquilo, o verso de número 10 está lá, ó, bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Ao verso 11, agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Verso 12, então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. Um conselho, está passando por deserto, o que eu tenho que compartilhar? Está passando por deserto, qual tem sido as minhas falas com as pessoas? Tem gente que se encontra o tempo todo, não tem um dia. Tem pessoas tem gente que manda às vezes uma mensagem para mim, é só, nem sei o que é isso, nem falar, só caos. Parece que tem 20 anos que a pessoa só vive no deserto. E vai continuar no deserto, porque é assim que o povo permaneceu. Debaixo de murmuração, permanece. Mas a gente aprende esse conselho bíblico espiritual, a celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no deserto. Sabe o que a gente aprende? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Existe um Deus que está te sustentando, te mantendo de pé, que nunca te desamparou, que é o teu pastor e que nada vai te faltar. O teu provedor, o Deus que é fiel, que ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele é o Jeová de si, o Deus que é a nossa bandeira, é a nossa vitória. Ele é o Jeová de Sidequeno, o Deus que é a nossa injustiça. A vida pode apresentar injustiças, mas Deus é o nosso justo juiz. Ele é a nossa justiça. Ele é a estrela da manhã, lírio dos vales, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é vencedor, salvador, redentor, inigualável, criador, sustentador. Na sua coxa está escrita Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode celebrar o Deus que você serve, você pode dar glória e celebrar o Jesus que tem nos sustentado. Então cutuca. Hoje eu estou bom para falar para o lado. Ninguém gosta, por isso que a gente vai fazer, né? Eu lembro da pregação da pastora Raquel. Era uma frase dela e 10 cutucando no irmão, né? Cutuca no irmão. Ninguém dormia na pregação, né? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala com ele: mude as suas conversas. Para de lamúria. Mude as suas conversas. Eu estou passando por deserto no casamento, estou passando por deserto nas finanças, estou passando por deserto na empresa, estou passando por deserto das emoções, estou passando por deserto do ministério. Dê voz às bênçãos que lhe cercam, mais que as dores que lhe assolam. Não é que você não pode compartilhar? Pode. Teve um momento que ele estava lá e passou e recebeu a instrução, mas dê voz mais as bênçãos que te cercam que as dores que te assolam. Dê voz mais as bênçãos que te cercam que as dores que lhe assolam. Tira o foco. Eu não vejo aqui Moisés compartilhando a ingratidão das pessoas que foi redundante, que foi maçante. Mas a gente não vê ele falando isso, da murmuração do povo. Então a gente aprende a tirar o foco da ingratidão das pessoas e colocar o foco na provisão de Deus. Tira o foco da ingratidão das pessoas. Vai te dar saúde emocional, vai me dar saúde emocional, vai me dar saúde espiritual. Tire o foco da ingratidão das pessoas e comece a colocar o foco na provisão de Deus. Tira o foco dos problemas que já lhe feriram, Moisés, e coloca o foco no Deus que lhe mantém de pé. Tem uma frase de Charles Spurgeon que me moeu. Ele diz assim: o povo de Deus tem a tendência de gravar suas provações em mármore e escrever suas bênçãos na areia.
Vou repetir, o povo de Deus tem a tendência de gravar suas provações em mármore e de escrever suas bênçãos na areia. Quem tem sido nós? Será que nós não somos essas pessoas que gravam as provações em mármore e as bênçãos na areia? Hoje Deus está nos chamando para aprender um conselho com Moisés, a celebrar os feitos de Deus mesmo estando em cenário de deserto. Que é uma outra escola que a gente aprende? A gente aprende a celebrar. Esse aqui vai ficando mais difícil, esse ainda é fácil, você vai ver. Segundo, celebre as conquistas das pessoas, mesmo que esteja em maior evidência que você. Celebre as conquistas das pessoas, mesmo que estejam em mais evidência ou em maior evidência que você. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Moisés era quem? Antes de ser libertador? Funcionário. Mas agora ele deixa de ser um cuidador de alguns gados e passa a ser um libertador de uma nação, liderando literalmente milhões de pessoas. E mesmo assim, o Jetro, que tem autoridade, que tem revelação de Deus do natural, porque o conselho que ele dá, ele fala assim para Moisés: Moisés, se esse conselho for bem ao seu coração, transliterando, parafraseando, e se Deus assim o disser, você coloca em prática. Ou seja, se ele colocou em prática, certamente porque Deus aprovou. Então você vai ver o Jetro, um Jetro usado por Deus, ele tem um coração que se alegra com as experiências sobrenaturais que Moisés viveu, e tudo que Deus estava fazendo na vida de Moisés, esse ex-funcionário dele, ele se alegra. Ele põe uma mesa na tenda, acho que deve ter sido na tenda, chamou os anciãos e vão adorar a Deus. É um cara que nos ensina um conselho de maturidade de vida espiritual, para ter saúde nas nossas emoções, maturidade de vida, a celebrar as conquistas das pessoas, mesmo que estejam em maior evidência que a gente. Será, irmãos, eu fico pensando, será que a gente tem coragem de se alegrar? Mas o cara entrou na empresa lá, esse mês, você já está há 5 anos, esse cara vendeu lá na representação mais do que você, bateu a meta, você não conseguiu bater. Será que a gente se alegra? A comparação. Por que você não é grato pelo tanto que você fez, ou se inspira no outro? Por que a gente não faz isso? Porque só tem duas direções: ou a gente se alegra ou a gente se inveja. Porque o oposto de alegrar nesse contexto não é entristecer, é se invejar. Se eu não me alegrei é porque eu me invejei. E a inveja, ela é de fato uma ingratidão por aquilo que eu tenho recebido. O rei está voltando. Ô Jesus, me perdoa, eu fico feliz, o irmão bateu a meta, aleluia, louvado seja Deus. Como a gente sempre diz, chorar com os que choram é fácil. É mais fácil, né? Mais fácil você se compadecer ali com a dor do outro. O desafio e a maturidade espiritual está em alegrar com as vitórias. Eu vi o pastor Telmo Martinello falando assim: celebrar as vitórias são características de homens resolvidos e gratos. Celebrar a vitória de outros é a característica de homens resolvidos e gratos. Se o cara está ganhando mais, se o cara comprou um carro novo, se o cara comprou uma casa nova, se ela passou num concurso, você não passou, você consegue se alegrar. Isso é saúde para as nossas emoções, isso é maturidade para o nosso espírito. Terceiro, vamos caminhar para o encerramento. Terceiro, primeiro a gente precisa aprender o quê? A celebrar os feitos de Deus, mesmo estando no deserto. Porque sempre vai ter desafio, gente. Se você parar para ficar falando só do desafio, você vai falar o desafio o resto da sua vida. Se eu perguntar aqui, quem aqui está passando por um problema de algum nível, financeiro, talvez está enfermidade, algum problema dentro do seu contexto familiar,
Tem alguém emocional, ansioso? Quem aqui está passando por um problema em algum nível? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Só eu? Aí, pronto. Aí, o que nós vamos ouvir aqui? É o povo de Israel que morreu no deserto. Sai fora. Se a gente dá voz ao problema, é isso. Precisamos aprender a celebrar as conquistas das pessoas, mesmo que esteja em maior evidência que a gente. Então, quem não é grato pelo que tem, acaba invejando de quem tem. Falta gratidão. Falta gratidão. Se a gente é grato pelo que tem, você não vai se invejar pelo o que tem. Isso está nos 10 mandamentos: não cobiçar, não desejar o do outro. Princípio espiritual. Para a gente caminhar para o encerramento, aprenda a ser um promovedor. A gente aprende com Jetro a ser um promovedor de solução e não apenas um apontador de problemas. Em nome de Jesus. Aprenda a ser um solucionador, um promovedor de solução e não apenas um apontador de problemas. Você vai ver que o sogro de Moisés observou, viu que ele estava lá atendendo o povo o dia inteiro, todo mundo queria falar com ele, né? A gente como pastor, isso faz muito sentido para nós, todo mundo às vezes quer falar, e ali o povo ficava cansado de esperar porque era muita gente, o Moisés ficava cansado também porque não conseguia dar conta de todo mundo e não acabava. E aí o sogro dele, no outro dia, depois do bate-papo de celebrar, ele percebe que isso não ia ser bom nem para Moisés, era pesado demais para Moisés, ele não ia suportar. E é pesado demais para o povo ia ficar frustrado, porque ia demorar a ser atendido. É muita gente. E aí ele já dá uma instrução. Faz o seguinte: você vai ser o sacerdote, você vai trazer instrução para o povo, você vai trazer as orientações para todo o povo, mas você vai separar líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E aí a cada 10 pessoas ali, se o cara não conseguir resolver o de 10, passa para o de 50, os 50 ali não conseguir resolver, passa para o de 100, se o 100 não conseguir resolver, passa para o de 1000, se o 1000 não conseguir resolver, se for difícil demais, aí você pega a causa, as mais difíceis, mas as mais fáceis, o próprio povo pode ali ir resolvendo, que já tem instrução, que sabe as instruções que você está dando. Então você vai ver que ele percebe um problema, mas ele é um camarada que aponta a soluções. E eu fico me perguntando, quando eu aprendo princípios como esse, quem somos nós nos ambientes que Deus nos coloca? Quem é você, quem sou eu nos ambientes que Deus nos coloca? Será que a gente é um promovedor de solução, ou a gente é apenas um apontador de problema? Gente, apontar problema é fácil. É fácil. Se a gente precisa fazer isso, precisa resolver aquilo. Se eu chegar aqui, por exemplo, só no estrutural, eu te falo 10 problemas, isso é fácil. É fácil, preciso de uma luz ali, preciso de um ar-condicionado de carro, não sei o que, está queimado, é fácil. Então o que Deus está nos chamando é para uma maturidade espiritual, para quem recebe revelação de Deus até no natural, como Jetro. É como Jetro, quem recebe revelação de Deus até no natural, é gente que se posiciona para ser promovedor de solução, e não apenas um apontador de problema. Quem tem sido eu e você nos ambientes que Deus nos coloca? Lá dentro do ambiente de trabalho, você é um apontador de problema ou você é um promovedor de solução? No ministério, você é um apontador de problema ou você é um promovedor de solução? E o cara traz solução top, detalhada. Escolha, faz de 5 pessoas para 10. Você escolhe um líder para 50, um líder para 100, um líder para 1000. E esses líderes estão igual o chat GPT lá, né? Vai falando detalhadamente tudo. Esses líderes precisam ser líderes capazes, tementes a Deus. O cara trouxe ali uma solução que veio como uma revelação de Deus, porque Deus aprovou. Quem somos nós nos ambientes que Deus nos coloca? No trabalho, na família. Aponta o problema da esposa, aponta o problema do filho, aponta o problema do cunhado, da sogra. Ou a gente é o solucionador dos problemas. Eu e você precisamos ser a resposta que a gente quer ver. Diga assim: eu vou ser a resposta daquilo que eu desejo ver. Eu e você precisamos ser a resposta. Eu quero declarar que Deus vai nos dar sabedoria do alto, para nos ambientes que Ele nos colocar, nós vamos ser resposta, nós vamos ser boca de Deus. Que Deus faça comigo e com você como Ele fez com José, para ver as situações, os problemas, os caos que estão por vir, e ser resposta de Deus para as situações. Nos posicione como Daniel, para ser resposta de Deus.
Resposta de Deus. Minha casa precisa melhorar a comunicação no casamento, então eu vou diminuir o celular. Eu não vou usar na hora do almoço, eu vou estimular a comunicação. A minha casa precisa melhorar espiritualmente, então vou reunir, eu vou promover esse culto, eu vou promover esse encontro. Seja eu e você solucionadores de problema dentro neste lugar. Que Deus nos faça como resposta daquilo que a gente precisa ver. Meu irmão, eu fico aprendendo a palavra, que quem resolve problemas assume governo. Se você é funcionário de algum lugar, pega isso. Quem resolve problemas assume governo. Olha para José, resolver o problema é você mesmo que vai estar lá. Quem resolve problemas assume governo. Gente para apontar tem para todo lado, mas Deus quer levantar uma geração que seja resposta. Jesus veio do céu como resposta para a humanidade. Jesus deixou o céu de glória, não para poder falar dos pecados da humanidade, está errado não, mas para poder pagar o sacrifício da cruz do Calvário e ser o caminho, a ponte que nos leva para o céu. Sejamos resposta para essa geração. Eu passo na Avenida Minas Gerais, hoje vim para EBD e vejo aquele caos, sabedor de que quase 5.000 pessoas estiveram ali, e eu com o coração, meu coração tremendo. Eu falei, meu Deus, nós temos muita missão pela frente. Tem muita gente que está gritando por Deus. Tem muita gente que precisa de ouvir mais da palavra de Deus e precisa conhecer do amor de Deus. Que Deus me levante, que Deus te levante como resposta para essa cidade, no nome de Jesus. Eu fico pensando, Valadares já está tão evangelizada. Não, existem muitos corações que precisam ainda conhecer de fato o amor de Deus. Tem muita gente que está tendo encontro com a religião, mas ainda não teve encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus, meu irmão, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem tem um encontro com Jesus não consegue ficar parado. Ele se move, ele vai para Samaria, ele vai para Decápolis e ele começa a anunciar o amor que o feriu, o amor que o alcançou, a graça de Deus. Você, eu declaro, será e é a resposta para essa cidade, no nome de Jesus. Resposta de intercessão. Essa cidade está precisando de intercessor, porque por causa da falta de um intercessor, de gente teve lá, como diz o profeta, não vai ninguém colocar na brecha por aquela cidade, não tem um homem, mas Deus encontrou você, Deus encontrou você, Deus encontrou a mim. Deus vai encontrar pessoas nessa casa que vai se colocar na brecha. Você vai ser resposta para essa cidade, no nome de Jesus. Você vai ser resposta para o seu casamento. Você vai ser resposta para o seu filho. Você vai ser resposta para os ambientes que Deus lhe colocou, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé, porque eu quero ministrar isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a viver um ambiente onde a gente só está com um ambiente como esse, onde a gente só vem para receber. Mas nós estamos aqui para ser resposta. Tanto que a gente incomoda quando às vezes tem que orar por alguém, porque a gente não está acostumado a ser resposta, a gente está acostumado só a receber. Mas, meu irmão, você recebe lá no seu quarto. Aqui você vem para transbordar, aqui você vem para ser resposta. Você recebe uma palavra, sim, mas você veio aqui para poder prestar algo, para entregar algo para Deus, para ser uma resposta. Jesus foi uma resposta. Os homens que Deus levantou foram respostas. Eu creio que Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai dar a pessoa sabedoria para ser resposta na sua casa. Deus vai lhe dar sabedoria para você ser resposta no seu trabalho. Eu quero declarar em nome de Jesus, como Deus deu para Daniel inteligência e sabedoria 10 vezes mais, não para ele ser o melhor, não para ele ser o Caxias, mas para ele poder revelar o propósito do céu naquele lugar. Deus vai dar pessoas aqui conhecimento e inteligência divina para que você seja a resposta do céu, para que o Senhor seja revelado nos ambientes onde Ele vai te colocar. Receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Vai muito além dos livros que você lê, vai muito além das pesquisas que você faz. Tem gente que tem um coração em Deus, que vai receber sabedoria dos céus
para revelar a glória de Deus nos ambientes. Vai falar: o que é isso, rapaz? Como que ele fala isso? Como que ele sabe disso? O céu vai te dar instrução. O céu vai te dar instrução. Tem gente que carrega o temor dentro da sua casa. O céu vai te dar instrução. Oh Jesus, o Senhor está levantando Jetros aqui nessa casa. Jetros, o que sair dos seus lábios vai aliviar a carga de muitos. O que sair dos seus lábios vai aliviar cargas de muitos. O que sair dos seus lábios vai ser resposta para milhares de vidas. Espírito Santo de Deus, erga suas mãos em nome de Jesus. Senhor, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, receba da porção do Espírito agora. Espírito de Deus, receba agora da manifestação do Espírito. Eu sinto o Espírito de Deus movendo nesse lugar. Deus vai confiar coisas nas suas mãos que só o céu pode entregar. Começa a receber aí nas suas mãos. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria que estava sobre Daniel. Espírito de sabedoria que estava sobre Daniel. Deus pode até permitir cova de leões, mas Ele vai entrar contigo na cova, para que o nome dEle seja glorificado. Receba do Espírito de Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus derramando óleo novo. Eu creio. Deus derramando instruções. Deus derramando instruções. Deus, oh Espírito Santo, Deus derramando óleo novo sobre vidas.